E vamos falar aqui do José Dirceu, José Maria Trindade. É o seguinte, o TRF4, que é aquele mesmo tribunal de segunda instância que condenou Lula, marcou para 19 de abril o julgamento dos embargos infringentes de José Dirceu, quer dizer, um recurso lá do Mensaleiro do Petrolão, porque ele participou dos dois, né? Na mesma sessão serão julgados recursos de outros réus da Lava Jato, como João Vacari Neto e Renato Duque. Condenado pelo TRF4 a 30 anos de prisão, é sempre bom lembrar e nunca demais se indignar, José Dirceu recorre em liberdade. Zé Maria Trindade, se o STF rever aquela jurisprudência, José Dirceu também vai ser beneficiado, também vai ficar mais tempo livre. Olha só o que pode acontecer com o Brasil, Zé Maria. Pois é, o Augusto falou muito bem lá atrás, quando ele disse que é para todos. Tem uma fila aí, Felipe, existe uma fila. E essa fila chega também no José Dirceu. Só que o José Dirceu está próximo, né? Ele apresentou os embargos infringentes porque não foi por unanimidade, como o chefe dele, ele é o chefe do Lula, eu nunca sei bem qual é essa relação, né? Então ele pôde apresentar os embargos infringentes e isso demorou um pouco mais. Mas o resultado é o mesmo, a maioria já está formada, dificilmente haverá qualquer mudança aí nesta condenação de José Dirceu. Ele vai ser preso e está todo mundo de olho exatamente no que vai acontecer nesta quarta-feira no plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, a gente costuma falar aqui, e a gente até de forma insistente vem dizendo, e o Augusto lembra dos pedófilos, mas não é só não, bandidos, tem gente aí que matou, assaltante de carro, de banco, dessas pessoas que explodem em caixa eletrônico e tal, todos eles, se tiver dinheiro para pagar advogados, todos eles só serão presos, sabe-se lá quando, né? Depois da última possibilidade de embargos e tal, no Supremo, depois de passar por todas as instâncias, né? Então dificulta muito a atividade jurídica do país. Agora, facilita muito, você sabe para quem, né, Augusto? Claro. Para os advogados aqui, né? Agora o Zé está lembrando um negócio, importante isso aí, né? Os ministros tomam da espectadora e ouvinte, nós também lembrou isso. Os ministros tomam decisões, né? Decidem assuntos importantíssimos que vão gerar consequências que se estendem no tempo, sem pensar no Brasil, sem pensar nas gerações que vêm por aí e tal. Graças com o voto decisivo do Gilmar Mendes, por exemplo, o Dirceu pôde recorrer em liberdade. Olha o tempo que já passou, como disse o Zé Maria, ele vai ser preso, mas olha o tempo que ele já passou em liberdade e recorrendo a quê? Aos embargos infringentes que só foram ressuscitados aí no julgamento do Mensalão, porque o Celso de Mello também deu um voto decisivo. Quer dizer, naquele momento, ele estava tomando uma decisão que geraria consequências como essa aqui. Tantos anos depois, está aí o Zé Dirceu recorrendo ao mesmo truque, porque não passa disso, embargo infringente, para ficar em liberdade o maior tempo possível. Daqui a pouco ele vai dizer que ficou doente, porque tem 70 e tantos anos, etc, vai tentar a prescrição. Quer dizer, é só truque, malandragem, chicana. É isso o que decisões dos espertalhões do Supremo têm gerado. O Zé Maria lembrou que a decisão de condenação do José Dirceu não foi por unanimidade, por isso ele teve direito aos embargos infringentes. Só quero lembrar que a do Lula foi por unanimidade, e por isso ele só teve direito aos embargos de declaração. Exatamente. Quer dizer, menos recurso do que teve o José Dirceu, e os dois podem ser presos em breve se o STF não alterar a jurisprudência. Podia ficar na mesma cadeia e reatar uma bonita amizade. Agora, por falar aí nessas questões aí legais de legislação em favor da criminalidade, vou abrir um parêntese aqui para contar uma história do fim de semana lá no Rio de Janeiro, Augusto, porque eu noticiei no fim de semana o caso de um furto num bar na zona sul do Rio de Janeiro. Então, uma câmera de segurança do estabelecimento vizinho flagrou 3 bandidos roubando 2 TVs, dinheiro e bebidas de um bar na zona sul do Rio de Janeiro. Tá lá o vídeo, um entra no bar,
aí passa as duas televisões, 2 monitores de TV, assim, pela janela do bar, para um homem e uma mulher na calçada. Eles saem carregando pela rua de madrugada, no sábado, normalmente, aquelas televisões. E aí o proprietário desse bar, que é uma filial de um bar tradicional no Rio, que está há alguns meses em funcionamento e já foi assaltado, esse proprietário, no sábado à tarde, viu lá na região, próximo, um dos bandidos que aparecia no vídeo. E falou, você e tal, você vai ficar aqui comigo esperando a polícia, não sei o quê. Ele impulsivamente, no meio da rua, lá parou o cara e fez o cara esperar a polícia chegar. Esperou 50 minutos com o cara para a polícia chegar. Foi até a delegacia para dar queixa em relação ao cara. O cara não queria confessar e tal. Ficou lá um tempo na delegacia, o policial foi interrogando ele, acabou confessando. Sou eu que apareço na imagem e tal. Disse que foi chamado para cometer aquele roubo em cima da hora pelo bandido que estava dentro do bar. E que depois vendeu a televisão, ou entregou a televisão para quem era, ganhou um dinheiro, algo assim. E teve que ser liberado esse sujeito, porque não podia ser preso em flagrante, porque o crime já tinha acontecido há tantas horas, e aí não permitia mais o flagrante. Então você vê o proprietário de um bar roubado já 2 vezes. Ele acha o bandido fazendo o trabalho da polícia, se expõe a riscos, porque o bandido fica olhando para ele, fica ameaçando na delegacia, entendeu? E ele sai da delegacia com uma sensação de impotência tremenda, porque vê o bandido indo embora com câmera. Tá lá a câmera, a confissão, entrega, eles devolvem pra rua. Eles devolvem pra rua. Aí. Então, esse é o Brasil. Então, vocês, na hora de votar, vocês vão votar nesse pessoal que fica defendendo legislação a favor de bandido? Não dá, né? Fica difícil empreender no Brasil. O que é isso? Esse é um ataque à iniciativa privada. O sujeito não pode empreender. Diga, Zé Maria. Ô Felipe, isso é grave, isso que você está falando. Acontece sim em vários lugares, é grave. Porque leva as pessoas a entenderem que pode fazer justiça com as próprias mãos. É isso aí. E não pode, um pai de família não pode entrar numa dessa, porque ele vai se complicar. Aí ele vai para a cadeia. Ele sim seria preso. Sim. Se ele reagisse como os instintos sugerem, compreensivelmente, aí o cara é preso. Vai tranquilo. O que acontece é o seguinte, Felizmente, só para registrar, ele não fez isso, ele apenas convenceu o cara a esperar a polícia junto com ele, porque o cara achou que seria pior para ele não esperar. Perigoso, traumático ir lá, não é um ambiente legal, e chega lá, os detetives, os policiais olham de maneira estranha, tá tomando nosso serviço e tal. Mas o que acontece é o seguinte, a gente vê muito assim, e às vezes eu nem gosto muito de comparar, não, que uma coisa é Estados Unidos, outra coisa é Brasil, uma coisa é Reino Unido e outra coisa é Brasil, mas nos Estados Unidos o que funciona muito é a justiça. Se você comete uma irregularidade, qualquer que seja ela, mesmo que seja no trânsito, você vai chegar no fórum e encontrar um juiz de plantão e já vai sair de lá com a condenação. Você pode apelar depois, mas já vai sair dali condenado. É isso que faz a justiça a ser acreditada e é isso que diminui esse sentimento de impunidade e que leva o bandido a pensar 2 vezes antes de cometer um crime. É claro que ninguém elimina 100% a criminalidade, porque sempre existirão os depravados, enfim, não tem como zerar, mas que diminui muito essa sensação, se eu levar esse televisor eu vou ser preso amanhã, isso diminui, isso é fundamental. E a justiça não funciona, é por falta de amparo legal e o sistema está errado. Exatamente. E o proprietário ficou tremendamente desmotivado. Quer dizer, você já tem um esforço enorme para fazer um estabelecimento fazer sucesso. Aí você ainda tem de enfrentar esse tipo de coisa. E sem a punição do bandido, quer dizer, depois o bandido pode a qualquer momento voltar lá para prejudicar você, para fazer uma represália contra você e para assaltar novamente, ininterruptamente, o seu estabelecimento comercial. Para fazer justiça, você tem de enfrentar a polícia aí no caso, né? Os procedimentos legais aí não dá.